Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos dar continuidade da aula de determinante. Aula 3. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixe o seu like e também deixe seu comentário aqui. Eu agradeço. Hoje nós vamos ver como calcular o determinante de uma matriz de ordem 4. Mas para calcular o determinante da matriz da ordem 4, é preciso que você saiba também um pouco das propriedades do determinante. Se você não viu as propriedades do determinante, tá? O meu conselho é: pare o vídeo, vai lá nas propriedades e tenta aprende um pouco da propriedade do determinante. Isso vai facilitar um pouco o nosso cálculo aqui. Na primeira aula de determinante, nós aprendemos a calcular o determinante de matrizes de ordem 3, de ordem 2 e ordem 1. Agora nós temos aí uma matriz de ordem 4. Como calcular o determinante de matriz de ordem 4? Tá? Nós vamos usar a regra de Kio. Tá? A regra de Kio, o que ela faz? Ela vai reduzir a ordem. Nós temos a ordem 4 aí, usando essa regra, a regra de Kio, nós iremos reduzir de ordem 4 para ordem 3. Se eu estiver uma matriz de ordem 3, com essa regra eu posso reduzi-la para ordem 2. E assim fica muito mais fácil da gente determinar o determinante. Se uma matriz possuir pelo menos um elemento igual a 1, é possível fazer o abaixamento da ordem usando a regra de Kio. Aí você pergunta: e se nessa matriz eu não estiver o número 1? Se eu não estiver o número 1, ou caso você tenha uma matriz que não tenha o número 1, a gente usa a regra de Jacobi. Através da regra de Jacobi, nós conseguimos esse elemento número 1. Onde é que nós vimos essa regra aí de Jacobi? Bem, nós apresentamos ela na aula passada de determinante, onde a gente fala das propriedades dos determinantes. Lá eu falo da regra de Jacobi. Observando a nossa matriz aí, nós temos 3 números 1. Nós temos na primeira linha, na segunda linha e na terceira linha. Nós podemos usar qualquer um desses 3 números 1 aí. E nós vamos usar o número 1, que está na primeira linha e primeira coluna. Mas também eu poderia usar qualquer outro. Mas vamos usar esse da primeira linha e primeira coluna. E vamos, com isso, usar a regra de Kio para reduzir a ordem da matriz. Nós temos ordem 4, vamos reduzir para a ordem 3. Vamos lá. Pegamos o número 1 e vamos traçar uma linha na vertical e a outra na horizontal, acompanhando esse número 1 aí. O próximo passo aí é determinar qual será o expoente que vai ficar aí nesse menos 1 que está dentro do parêntese. Isso é muito importante. Para saber qual é o expoente que vai ficar aí, ele vai ser determinado pela nossa escolha. Nós escolhemos quem? O número 1 aí da primeira linha e primeira coluna. Então, o expoente que vai ficar
em cima do menos 1 vai ser 1 mais 1. O que quer dizer esse 1 mais 1? Quer dizer, 1 da primeira linha e 1 da primeira coluna. Só para exemplificar, se nós tivéssemos escolhido o número 1 que está na terceira linha, como é que seria o expoente? O expoente seria 3 mais 2. O 3 estava indicando que estava na terceira linha e o 2 indicando que está na segunda coluna. Mas como o nosso número 1 está na primeira linha e primeira coluna, então vai ser 1 mais 1 o nosso expoente. O próximo passo agora é fazermos o nosso cálculo. E vamos começar pelo número 3. Esse número 3 aí que está na segunda linha e segunda coluna. Olhando para o número 3, se nós formos para cima até a linha na horizontal, encontraremos o número 2. Do número 3, se nós formos para a esquerda até a linha na vertical, encontraremos o número 1. É aí que nós vamos fazer o cálculo. Como é que vai ser o cálculo? Vamos pegar o 3, subtrair pela multiplicação do 2 com o número 1. Então fica 3 menos 2 vezes 1. Agora nós vamos fazer com o número 6. Vamos usar o mesmo processo. Para cima, até a linha vermelha, nós vamos encontrar o número 0. E para a esquerda, até a linha vermelha, nós iremos encontrar o número 1. O que nós vamos fazer? 6 menos 0 vezes 1. Agora vamos fazer com o 9. Para cima nós temos o menos 1. Para a esquerda, até a linha vermelha, nós temos o número 1. O que nós vamos fazer? 9 menos 1 vezes 1. Pronto, já montamos a nossa primeira linha da nossa matriz 3 por 3. Agora nós vamos fazer com o número 1. Olhando para cima, até a linha vermelha, nós vamos encontrar o número 2. E para a esquerda, o número 4. O que nós vamos fazer? 1 menos 2 vezes 4. Agora com o número 2. Para cima nós temos 0, para a esquerda nós temos o número 4. Então é 2 menos 0 vezes 4. Agora com o número 0. Para cima nós temos quem? O menos 1 e para a esquerda o 4. Então vai ser 0 menos 1 vezes 4. Agora vamos para a última linha. Quem que nós temos aí? O número 2. Para cima, até a linha vermelha, vamos encontrar o número 2. Para a esquerda, o menos 2. Como é que nós vamos fazer? 2 menos 2 vezes menos 2. Com o número 3, para cima nós temos o 0 e para a esquerda o menos 2. Como é que fica? 3 menos 0 vezes menos 2. Agora com o número menos 4. Para cima, até a linha vermelha, vamos encontrar o menos 1. E para a esquerda do menos 4 até a linha vermelha, vamos encontrar o menos 2. Como é que vai ficar? Menos 4 menos 1 que multiplica com menos 2. Pronto. Aí está a nossa matriz de ordem 3. Agora vamos fazer esses cálculos aí da matriz para determinarmos os elementos da matriz. Menos 1 elevado a 2 vai ser igual a
1. 3 menos 2 vezes 1 é igual a 1. 6 menos 0 vezes 1 é igual a 6. 9 menos 1 vezes 1 vai ser igual a 10. 1 menos 2 vezes 4 é igual a menos 7. 2 menos 0 vezes 4 é igual a 2. 0 menos 1 vezes 4 é igual a 4. 2 menos 2 vezes menos 2 vai ser igual a 6. 3 menos 0 vezes menos 2 vai ser igual a 3. Menos 4 menos 1 vezes menos 2 vai ser igual a menos 6. Agora, completamos a nossa matriz 3 por 3. Se acharmos o determinante dessa matriz aí e multiplicar ele com 1, vai dar o valor do determinante mesmo, porque a multiplicação por 1 não vai fazer tanto sentido assim. Vamos agora fazer o cálculo do determinante, já que a matriz é 3 por 3, que fica mais fácil a gente calcular da matriz 3 por 3. Para calcularmos o determinante da matriz 3 por 3, o que nós temos que fazer? Repetir a primeira e a segunda coluna e colocar ela do lado direito da nossa matriz. E fazer a multiplicação aí dos números que estão em vermelho e em azul. E fazer a conta. Mas não vou fazer o cálculo dessa determinante agora. Vou deixar você aí em casa fazer e treinar e calcular essa determinante na ordem 3. Lembrando que na aula passada mostramos como fazer esse cálculo de matriz da ordem 3. Mas eu vou fazer um outro processo aqui. Eu disse que essa regra a gente pode ir reduzindo. Então vamos reduzir essa aí que está na ordem 3 para a ordem 2. Tá? O que nós iremos fazer? Olhar se existe número 1 na matriz. Olhando bem aí, nós temos aí na primeira linha e primeira coluna o número 1. Vamos fazer o mesmo processo. Tá? Vamos destacar esse número 1 aí e traçar uma linha horizontal e vertical aí. Isso nós já fizemos. Agora vamos fazer os cálculos. Primeiramente, nós vamos ver qual o expoente vai ficar no menos 1. Como nós estamos na primeira linha e primeira coluna, o expoente vai ser 1 mais 1. Próximo passo agora, nós vamos fazer o cálculo com o número 2. Este 2 aí nós vamos ver, do lado de cima do número 2 nós temos o número 6. E do lado esquerdo do número 2 nós temos o menos 7. Como é que nós vamos fazer? 2 menos 6 vezes menos 7. Pronto, já fizemos com o número 2. Agora vamos fazer o número 4. Em cima do número 4 nós temos o 10 e do lado esquerdo o menos 7. Vai ficar 4 menos 10 vezes menos 7. Agora nós temos quem? O 3. Acima do 3 nós temos quem? O número 6 e do lado esquerdo o número 6. Então vai ficar 3 menos 6 vezes 6. Agora com o menos 6. Em cima do menos 6 nós temos o 10. Do lado esquerdo o número 6. Então vai ficar menos 6 menos 10 vezes 6. Agora vamos fazer os cálculos para achar os elementos. Menos 1 elevado a expoente 2 vai ser igual a 1. Na primeira linha e primeira coluna, vamos ter o 44. E fazendo o cálculo para
a primeira linha e segunda coluna vai ser 74, e na segunda linha e primeira coluna o menos 33, e na segunda linha e segunda coluna o menos 66. Agora temos nossos 4 elementos. Agora, para calcular o determinante da ordem 2, nós vamos fazer o seguinte: é o 44 vezes menos 66 menos 33 vezes 74. Se você fez, ou se você fizer o cálculo do determinante da matriz da ordem 3, você também vai achar esse resultado de menos 462. Este é o nosso resultado do determinante. Aí você pergunta, tá? Bem, na matriz do exercício de hoje, tinha o número 1 na matriz, que foi fácil da gente resolver. E quando não tiver o número 1, o que nós vamos ter que fazer? Nós temos que usar a regra de Jacobi. E na próxima aula nós vamos calcular o determinante de uma matriz da ordem 5. E lá nós vamos colocar uma matriz que não tenha o número 1. E você vai ver todo esse processo, né, de obter o número 1 primeiro, para depois fazer a redução. Na próxima aula, então, nós vamos calcular o determinante da matriz da ordem 5. Fique com Deus e muito obrigado por me acompanhar.